Fala galera do Mentalidade Marcial, eu sou Theo de Mecha 2V, sou branco do cabelo liso e estou usando a farda oficial do IF e eu vou passar a palavra para os outros integrantes. Boa tarde pessoal, meu nome é Luiz Fernando, eu sou pardo, do cabelo ondulado, estou usando um casaco azul. Boa tarde pessoal, meu nome é Leonardo, eu sou branco, tenho cabelo preto e liso e estou usando a farda oficial do IFRN. Fala pessoal, meu nome é José Douglas. Bom, eu tenho cabelos pretos, baixos, né? Sou pardo e estou usando a camisa de Mecha V. E agora eu vou pedir para você, Alisson, se apresentar. Fala galera, meu nome é Alisson, sou um homem branco, cabelo ralo, calvo, tenho algumas tatuagens nos braços, estou com a camisa vermelha. E sou professor de língua portuguesa aqui do campus Parnamirim, do IFRN, fui professor desses rapazes aqui. E... turma boa. Conversava que era uma beleza, mas enfim. E sou praticante de jiu-jitsu há 13 anos, vai fazer 14 anos. E também corredor amador, corredor de rua. Estou indo agora, inclusive, para a minha primeira maratona em junho. Agora em dia 22. Foi a época em que o UFC surgiu, ainda não como o MMA, mas como vale tudo, né? Então, valia muita coisa e o próprio UFC foi mudando as regras à medida que aconteciam coisas, tipo um cara querer jogar outro por cima da grade do octógono, e aí, não, pô, isso aqui não é legal. Aí foram retirando algumas e foram criando regras, né? Então, isso na minha infância, eu e meus amigos, a gente sem entender nada de jiu-jitsu, sem entender nada de... Mas o jiu-jitsu aí já começou a mostrar uma arte marcial que a proposta do UFC era essa de ser superior às outras artes marciais, né? Começou assim. E aí a gente assistia aquelas lutas de Royce Gracie lutando, ele magrinho pegando um cara de 190 quilos e ele dominando, né? Um cara bem mais forte que ele. E aí a gente... sem tatame, pegava um quarto lá de um colega e a gente fazia o nosso UFC lá de jiu-jitsu, né? Sem kimono na época, sem nada, sem saber, sem entender. E aí, beleza, o editor da vida dá um corte por alguns anos, eu já adulto, e aí eu já no IF, e tinha um amigo que era professor, era um faixa preta de jiu-jitsu, e me chamou, você quer vir fazer um treino e tal? E aí eu comecei a treinar por causa desse meu amigo, mas que era uma vontade que eu já tinha desde a minha infância, assim, né? Assim, mas se eu tenho alguma dica para passar, né, que tem muita gente que tem medo, né, de praticar, medo de começar, e até mesmo os pais, né, dizem que o filho já está violento. Como o senhor acha assim que... Cara, isso é um estereótipo, sobretudo dessa arte marcial, assim, de jiu-jitsu, porque no início realmente era muito associado à violência, à briga de rua, briga de torcidas, etc. As pessoas marcavam. Hoje em dia não, hoje em dia é um esporte, né? O jiu-jitsu se transformou num esporte. Inclusive há discussões que pessoas querem tornar um esporte olímpico. Então assim, por exemplo, na minha academia de jiu-jitsu, não conheço ninguém em 13 anos, que tenha brigado na rua, por exemplo. E eu conheço várias outras pessoas que não praticam jiu-jitsu que se envolveram em brigas de rua, por exemplo. Então, assim, os dados não mentem que o jiu-jitsu não deixa você mais violento. Pelo contrário, é um ambiente de descontração, de autocontrole. Todas as artes marciais, elas passam muito pelo autocontrole. Você controla suas emoções, você está ali, sei lá, vamos pegar uma luta como o MMA, né? Você levou um chute ali na perna, você não pode nem demonstrar para o seu oponente que você está machucado. Quer dizer, desde um autocontrole desse até saber a hora de agir e como agir. Isso é no esporte e é na vida. Então, assim, as pessoas que praticam o esporte dessa maneira, que entendem o esporte como disciplinador, como autocontrole, como uma ferramenta de inclusão, inclusive,
essas pessoas entendem que o esporte não é violento, não vai deixar seu filho violento, você não vai se tornar uma pessoa violenta, muito pelo contrário. Agora, vai deixar você preparado, por exemplo, para saber se defender, né, numa situação de risco. Agora, vai fazer, com certeza você vai tentar evitar ao máximo esse tipo de situação, né? Pensar duas vezes. Sobre a questão de pessoas que têm medo, por exemplo, do filho se tornar violento, tem um exemplo muito assim, tem um cara em Salvador chamado, o Instagram dele é Atleta Igor Nogueira. E aí ele é um menino autista e ele tinha uma questão sensorial muito forte, que ele não gostava de abraço, de toque na pele. E aí um dia ele ia passando o pai, em frente a uma academia de jiu-jitsu, e ele viu, ele disse, pai, eu quero fazer isso aí. E o pai desconversou, disse, como assim você quer fazer isso? Já que você não aguenta abraço, sabe? Disse, mas eu quero. Resultado, o tempo vai passando, Igor passa a ter amigos, e Igor passa a se destacar muito, Igor passa a aceitar contato, obviamente, por causa do jiu-jitsu, dos pais, inclusive, os pais passam a fazer jiu-jitsu, e hoje Igor é multicampeão de jiu-jitsu, ganhou a etapa de Abu Dhabi de jiu-jitsu, que é uma etapa grande, digamos assim. Quer dizer, o jiu-jitsu na vida de Igor foi uma ferramenta de inclusão, foi uma ferramenta de interação social, né? E de desenvolvimento sociocognitivo também. Então, e eu tenho um filho autista, né? E aí essa história me motivou de alguma forma de apresentar o jiu-jitsu para meu filho. E meu filho hoje é um praticante de jiu-jitsu também, né? De um jiu-jitsu inclusivo, digamos assim. Aí ele se adaptou assim, rápido, demorou para se adaptar? Cara, sobretudo uma criança atípica, como é o caso dele, né? Ele é autista, vai fazer 8 anos agora, e ele é não verbal, assim, ele fala muito pouco. E cada criança tem um tempo de adaptação e uma maneira de adaptação, né? A professora dele, por exemplo, começou ensinando os fundamentos do jiu-jitsu de maneira muito lúdica, com jogos, com circuitos, depende do interesse dele. Ele gosta de fazer circuitos, então ela vai lá, faz uns abdominais aqui, e depois ia introduzindo com um boneco ou com ela própria, assim, os fundamentos do jiu-jitsu. Depois que ele pega esses fundamentos do jiu-jitsu, ela foi inserindo ele num grupo. E esse grupo, com a criança meio que seria monitor dele, né? E aí essa criança iria dando toque, ajudando, contribuindo para que ele conseguisse fazer as posições. Então, o jiu-jitsu, a adaptação, ela é muito individual. É uma questão também que está sendo muito abordada ultimamente, infelizmente, né? É a questão da ansiedade nos jovens, principalmente. Sim. A questão de doenças mentais. Sim. E acredito que o esporte ele faz um papel muito importante nessas pessoas. Aí eu queria saber se o senhor tinha algum exemplo ou então alguma coisa para falar sobre isso. Sim, cara. Duas coisas. Primeiro, meu filho, né, depois que ele começou a fazer jiu-jitsu, né, a ansiedade, ele é muito ansioso. Então, assim, a ansiedade dele diminuiu, o foco dele aumentou. Né? Então ele passou a ficar mais concentrado, ele passou a ficar mais atento aos comandos na vida social, na vida dele, né? Então isso contribuiu consideravelmente. Para mim, o jiu-jitsu, ele entra, às vezes assim, eu tenho um dia um pouco mais pesado. Quem é pai de uma criança autista, por exemplo, sabe que tem dias que são mais difíceis do que outros. Então, muitas vezes, assim, tive um dia muito difícil, meu filho entrou em crise, meu filho se desregulou, e esses dias são mais difíceis. E aí, eu chegava no treino, cara, do jiu-jitsu, eu chegava tenso, deprimido, e ali, quando eu chegava, já o ambiente ali de entrada, daquela resenha, conversando, já contagiava.
terminava o treino, eu me lembro inúmeras vezes assim, de agradecer meus companheiros de treino. Assim. Pô, obrigado, cheguei aqui, não estava muito bem, eu estou terminando o treino muito bem. Não só pela endorfina que o esporte, a atividade física como um todo libera, né? Mas o ambiente do esporte de luta, porque você se sente capaz de sair de algumas situações que você... No jiu-jitsu, por exemplo. Às vezes você está numa situação difícil no jiu-jitsu, você está ali, bate no bar, curta, e aí você se acalma, você pensa e você faz algum movimento no jiu-jitsu que faz com que você respire melhor, com que você saia daquela situação difícil. E isso é no jiu-jitsu e é na vida, cara. Então o jiu-jitsu me ensina muito isso, de que você às vezes está enfrentando uma situação difícil e aí você tem que parar, você tem que respirar e você tem que pensar em alguma maneira de minimizar essa situação ou de sair dessa situação. Isso foi o jiu-jitsu, o jiu-jitsu me ensina isso diariamente. Né? Então, e isso eu levei engraçado. Como eu meio que estou migrando, não saindo do jiu-jitsu, mas estou indo para uma maratona, para corrida de rua, às vezes você vai fazer um treino longo de 30 quilômetros, que aí o corpo vai sentir. E aí você sente dor. Então, só que aí você pensa, não... A mentalidade do esporte de luta, no caso, me dá essa coisa, não, essa dor aqui ela é passageira, ela vai passar, eu vou controlar a minha mente, E aí você vai fortalecendo as pessoas que estão no mundo da luta, que praticam esporte no geral, mas esporte de luta também, são pessoas geralmente com a mente muito forte, porque o esporte ele vai fazendo você diariamente a refletir sobre como sair daquelas situações difíceis. Né? Eu acho que isso é um legado bem importante do jiu-jitsu e do esporte como um todo. Você já falou do início, do salto orientado e tal, mas assim, já pensou em desistir? Já. Chegou assim um momento, não pode me dar mais não. Você já teve alguma situação? Não por cansei, mas eu ia dizer brincando, assim, tipo, já quando você está numa situação muito difícil, você pega, às vezes, como todos os esportes, você se machuca, né? E aí quando a gente vai envelhecendo, o risco de lesão é maior, e vai perdendo o ritmo e tal. Então você acaba pensando, mas não, tipo, quando você está em casa, você olha ali o kimono, pô, estou precisando treinar, estou precisando ir, seguir, né? E mais uma vez, a mentalidade que o esporte dá, né? Desistir muitas vezes não se torna uma opção, ou seja, tá difícil, você aprende a conviver com questões, com dor, você aprende a conviver com dificuldade, e você consegue sair delas, você sabe que vai sair delas em algum momento, nem que seja batendo, dando 3 tapinhas no jiu-jitsu, né? Mas repito, na vida é a mesma coisa, a vida vai doer, a vida vai trazer dificuldades e você vai, com calma, você vai conseguir sair. Então, você explicou, né, tudo isso e nos treinos, quando você treinava assim, na academia, o que não podia faltar na mochila, assim, o que não podia esquecer. Assim. Um kimono lavado também, No jiu-jitsu antigamente a galera nem lavava, os kimonos, né? Mas um kimono lavado é uma boa, né? Mas assim, eu acho que o que não pode faltar, de forma simbólica também, é disposição para contribuir com o desenvolvimento de todo mundo ali, desde o menos graduado até o mais graduado. Ou seja, se você vai treinar com mais graduado, você dá o seu gás ali para você tornar o treino do outro agradável e produtivo. Né? E se você vai treinar com menos graduado, você pensar que você foi esse menos graduado. Afinal, um faixa preta é um faixa branca que não desistiu. Né? Então assim, você vai treinar com faixa branca, você vai lá e você vai dar uma atenção maior, explicar o movimento, você vai só, olha, não precisa ser assim tão afobado, você pode ir assim e tal. O jiu-jitsu é muito mais
planejamento do que força. Ele foi criado para isso. Jiu-jitsu é arte suave, é arte que um cara magrinho pode se defender e submeter uma pessoa bem mais forte, né? Então, acho que isso, um kimono limpo e disposição para contribuir com o treino do outro, né? Dos colegas de treino. Sim, sim. Aí, como o tema do podcast é o equilíbrio, né? A gente já viu, né, nas aulas de educação física que não adianta você ter só a força, a potencialidade, tem que ter também estratégia, botar a cabeça no lugar. Assim, como isso te influenciou, assim, o equilíbrio emocional? Cara, o jiu-jitsu, ele exige que você seja equilibrado ali no próprio jiu-jitsu, né? Porque você não pode ser afobado, você tem que planejar as suas ações. Muitas vezes você tem que planejar suas ações pensando nas ações do outro, né? Quer dizer, isso qualquer coincidência, não é mera coincidência com a vida. Parece muito, quer dizer, na vida você tem que estar equilibrado, você tem que... Eu, por exemplo, como um pai de uma criança atípica, eu tenho que estar equilibrado para me planejar, nas terapias do meu filho, por exemplo. Eu sou um professor, eu tenho que estar equilibrado para estar em sala de aula. E o jiu-jitsu me dá isso. O jiu-jitsu me dá essa capacidade, ele me estimula a trabalhar minha mente rotineiramente para que eu saiba que as situações são passageiras, eu vou sair daquelas dificuldades, eu vou ter umas dificuldades, obviamente, mas eu vou sair, e isso me dá um equilíbrio, me dá uma segurança na vida muito grande, né? Na vida tanto profissional como pessoal. Então, para finalizar, assim, o que você tirou, assim, o que mudou na sua vida, pensando mais de 3 anos atrás, 3 anos atrás e pensando assim de agora, assim, o que você tirou melhor, assim, do jiu-jitsu? Cara, o que o jiu-jitsu me trouxe nesses 13 anos, digamos assim, foi uma autoconfiança tanto no jiu-jitsu mesmo, quanto me tornou um pouco mais forte mentalmente, mais equilibrado, de saber que as situações difíceis passam. E no jiu-jitsu eu enfrentei muitas situações difíceis, então elas passaram. Seja eu saindo daquelas situações, seja eu tendo resignação de que eu não consegui sair e aceitei aquela situação. Então, basicamente isso. É isso aí, pessoal. Esse foi mais uma entrevista do Mentalidade Marcial. Eu quero agradecer ao professor por ter a disponibilidade para vir aqui dar essa entrevista. Eu que agradeço, cara. Foi muito bom, muito produtivo esse bate-papo aqui. Eu sempre gosto de falar muito sobre jiu-jitsu. E um papo bem importante aqui também, que a gente acaba ampliando, né? Jiu-jitsu, saúde mental, equilíbrio emocional, isso é bem importante para a sociedade como um todo, né? E pode dar outra gente, né? Terceiro ano a gente se encontra. Valeu, gente. Até mais. Valeu, show.